Desde menina, Rebeca sonhava com um amor enviado por Deus. Não um amor passageiro, não um sorriso rápido, que surgia e sumia, mas um amor verdadeiro, firme, construído na presença do Senhor. Ela cresceu na igreja, um lugar que era a extensão da sua casa, cantando desde os 12 anos no grupo de louvor. A música era o seu jeito de falar com o céu, a sua forma de entregar o coração a Deus. E sempre que ela pegava o microfone, com a igreja em silêncio, ela orava em segredo: Senhor, cuida do meu coração, até chegar quem o Senhor preparou para mim. Ela esperou, e esperou muito. A espera, para quem crê, não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação. Ela viu amigas da sua idade se casarem, viu relacionamentos começarem cheios de promessas e terminarem em silêncio. E mesmo quando a solidão batia na porta, mesmo quando a dúvida tentava sussurrar que talvez ela estivesse sonhando alto demais, ela continuava crendo. A sua fé era sua âncora, e a certeza da promessa era o que a mantinha firme. Então, chegou aquele domingo. Não era um domingo qualquer, era um dia com uma luz diferente. Um culto de jovens especial. A igreja estava cheia. O ar vibrava com uma energia de expectativa. O pôr do sol entrava pelas janelas de vidro, pintando o ambiente com tons de laranja e dourado, como se o céu estivesse se curvando para assistir ao que estava para acontecer. Rebeca subiria ao púlpito para cantar a última música antes da pregação principal. Seu coração estava calmo, como sempre ficava antes de louvar. Foi quando um visitante entrou. Ele não fez barulho, não chamou atenção, mas sua presença parecia mudar a atmosfera ao seu redor. Ele caminhava com a Bíblia na mão, passos tranquilos, olhar firme e uma paz que parecia ser a sua companheira constante. O nome dele era Samuel. Rebeca o viu assim que subiu os degraus do púlpito. E por um instante, ela perdeu o fôlego. Não foi pela aparência dele, embora ele tivesse um semblante sereno e forte. Foi algo mais profundo, algo que ela não conseguia explicar com palavras. Uma sensação de familiaridade, como se sua alma reconhecesse a dele. Quando a primeira nota do teclado soou, Rebeca fechou os olhos, respirou fundo e começou a cantar. Sua voz encheu a igreja, não apenas com melodia, mas com a sinceridade de uma vida dedicada a Deus. Naquele momento, lá na quarta fileira, Samuel levantou os olhos e olhou diretamente para ela. E naquele segundo, o tempo parou. Os dois sentiram algo, um calor no peito, um reconhecimento misterioso, como se tivessem esperado por aquele exato momento por muito, muito tempo. Era como se as orações silenciosas de ambos tivessem se encontrado no ar, bem ali, no meio daquela canção. Depois que a música terminou e a igreja respondeu com um amém coletivo, o pastor subiu ao púlpito. Sorrindo, ele pegou o microfone e disse: "Que bênção, que unção na voz da nossa irmã Rebeca. E para continuar nessa mesma presença, hoje quem vai trazer a palavra é um jovem pregador muito abençoado." Samuel, convidado de uma igreja vizinha, o coração de Rebeca deu um salto. Então, aquele era o nome dele, Samuel. Ele se levantou e caminhou em direção ao púlpito. Rebeca desceu e sentou-se na segunda fileira, tentando acalmar a respiração e focar no culto. Mas seu coração estava acelerado de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Samuel abriu a Bíblia. A igreja estava em silêncio, esperando. E ele disse: "Abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 24. Rebeca
estremeceu. Gênesis 24. A história de Isaque e Rebeca. A história de um servo enviado para encontrar a noiva escolhida por Deus. Ela sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Ele começou a pregar sobre propósito, sobre o cuidado de Deus nos detalhes, sobre a beleza da espera e a certeza da promessa. Cada frase parecia uma resposta direta às orações que ela tinha feito durante anos em seu quarto. Em certo momento, com a voz firme e cheia de convicção, ele disse: quando é de Deus, não vem com confusão, não vem com dúvida, nem com ansiedade que rouba a sua paz. Quando é de Deus, vem com confirmação, vem com paz, vem com a certeza de que o Senhor está no controle. Rebeca baixou os olhos, lutando para que as lágrimas não rolassem. Era tudo o que ela precisava ouvir. Do púlpito, Samuel também lutava para manter a concentração. Desde que a viu cantar, algo queimava-o em seu peito. Era como se uma voz mansa e suave dissesse em seu espírito: a promessa que eu te fiz está diante de você. Ele olhava para a congregação, mas seus olhos sempre voltavam para a jovem sentada na segunda fileira. Quando o culto terminou, as pessoas começaram a se cumprimentar. Rebeca estava guardando sua Bíblia quando ouviu uma voz calma atrás dela: com licença. Ela se virou, e era ele, Samuel. Ele sorria timidamente. A sua voz me tocou profundamente. Parecia que Deus estava falando comigo através da sua canção. Rebeca sentiu o rosto corar. Eu só canto porque Ele me deixou viver para adorá-lo. Toda a glória é dele. O que era para ser uma conversa rápida se estendeu por mais de 1 hora. Ali no canto da igreja, falaram sobre fé, sobre família, sobre seus chamados ministeriais, seus medos e seus sonhos mais profundos. E a cada minuto que passava, eles descobriam que tinham orado pelas mesmas coisas, sonhado os mesmos sonhos, pedido a Deus por um propósito de vida semelhante. Era como encontrar uma peça que se encaixava perfeitamente na sua vida. Mas onde Deus coloca luz, o inimigo sempre tenta levantar uma sombra. Naquela mesma igreja, havia uma jovem chamada Lorena, linda, talentosa, sempre elogiada e acostumada a ser o centro das atenções. Ela sonhava em chamar a atenção, especialmente dos pregadores jovens que visitavam a igreja. Quando ela viu Samuel, um pregador promissor, conversando tão atentamente com Rebeca, alguém que ela considerava simples e quieta demais, seu olhar mudou. A admiração se transformou em inveja. Dias depois, os comentários maldosos começaram a circular, como sussurros venenosos. O Samuel é muito para ela. Ela é tão sem graça. Deve ser só empolgação de primeiro momento. Logo ele vai perceber que ela não é tudo isso. Ele merece alguém com mais destaque, como a Lorena. Rebeca ouviu alguns desses comentários e doeu profundamente, porque a insegurança tentou encontrar um lugar em seu coração que, até então, era cheio de fé. Ela se questionou em silêncio: será que eles estão certos, Senhor? Samuel, porém, permaneceu firme. Ele não era guiado pelo que os outros viam por fora. Ele era guiado pelo discernimento que Deus lhe dava. Ele enxergava em Rebeca algo que poucos conseguiam ver: um coração puro, uma alma apaixonada por Deus, uma força silenciosa que vinha de sua total dependência do Senhor. A opinião dos outros não importava, porque ele já tinha recebido a confirmação de Deus.
Eles começaram a orar juntos, por telefone, a conversar todos os dias, a buscar a vontade de Deus. Para aquele sentimento que crescia entre eles, não era uma busca apressada, mas um cultivo cuidadoso. Em poucos meses, ficou claro para ambos. Não era uma paixão passageira, não era uma simples emoção de momento. Era o cumprimento de uma promessa. Era Deus tecendo a história deles. Um dia, ao final de mais um culto de domingo, enquanto a igreja se esvaziava, Samuel se aproximou de Rebeca. Ele segurou a mão dela menos pela primeira vez, e o toque foi cheio de respeito e significado. Olhando nos olhos dela, ele disse com a voz embargada: Rebeca, eu orei por muitos anos, por alguém que amasse a Deus mais do que a mim. E quando eu te vi naquele púlpito, Deus me mostrou você. Se for da vontade do Senhor, eu quero caminhar com você até o altar. Rebeca chorou. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de alegria. Era tudo o que ela sempre quis ouvir. Era a confirmação de que sua espera não tinha sido em vão. Ali, ela disse o seu sim. Um sim que ecoava. O sim que ela já tinha dado a Deus tantos anos antes. O dia do casamento chegou. A igreja estava cheia, não apenas de pessoas, mas de uma expectativa santa. Flores brancas decoravam o corredor. A luz suave criava uma atmosfera celestial. E a presença de Deus era tão forte que parecia palpável. Samuel entrou no altar, sorrindo, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Ele não conseguia acreditar que o sonho estava se tornando realidade. Então, a música começou e Rebeca entrou. Ela caminhava lentamente, cantando baixinho uma canção de adoração, segurando o buquê, como se segurasse todas as promessas de Deus. A igreja inteira ficou em silêncio, maravilhada. Ela parecia brilhar. E não era por causa do vestido branco ou do véu. Era paz em seu rosto, a certeza em seu olhar, a poesia viva da promessa de Deus finalmente cumprida. Quando ela chegou perto do altar, Samuel pegou sua mão e sussurrou, para que só ela ouvisse: Você é a resposta das minhas orações. Com os olhos cheios d'água, ela respondeu: E você é o cuidado de Deus comigo. O pastor Oro abençoou a união deles e, com autoridade, declarou: O que Deus uniu, ninguém pode separar. Lorena estava lá, sentada em um dos bancos do meio. Ao ver a felicidade pura e radiante de Rebeca e Samuel, ela finalmente entendeu que não adiantava invejar ou tentar destruir algo que foi escrito por Deus. Promessas de Deus não se roubam. Elas têm um dono. Naquele momento, a inveja deu lugar a um arrependimento silencioso. Então, o pastor disse: Pode beijar a noiva. Quando Samuel beijou Rebeca, naquele que foi o primeiro beijo deles como marido e mulher, parecia que todo o tempo de espera, todas as orações, todas as lágrimas tinham valido a pena. E naquele dia, no altar, diante de toda a igreja, Rebeca entendeu algo poderoso. Quando Deus escreve uma história de amor, ela é infinitamente mais bonita, mais profunda e mais significativa do que tudo que você poderia imaginar. E assim começou. O casamento deles não foi apenas a união de duas pessoas, tornou-se um ministério. A voz dela e a palavra dele se completavam de uma forma perfeita. Onde ela cantava, ele pregava. Onde ele ministrava, ela liderava a adoração. O amor que começou naquele domingo especial cresceu, amadureceu
e se espalhou, tocando vidas por onde eles passavam. Porque um amor escrito por Deus nunca termina, ele apenas se multiplica. Se você está esperando em Deus, não desista. A sua história está sendo escrita com o mesmo cuidado e amor. Confie no tempo dele, porque a promessa vai se cumprir. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais testemunhos de fé e esperança. Fiquem com Deus.